Talvez um dos maiores desafios da região metropolitana seja a fragmentação de política. Nós precisamos encontrar um novo caminho que integre política pública. Vamos conversar sobre isso com o professor Manuel Ferreira no programa de hoje. Então, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, ele possibilita um desenvolvimento urbano harmônico entre os municípios que compõem a região metropolitana, um melhor equilíbrio na distribuição da infraestrutura, dos equipamentos sociais, dos equipamentos públicos, um melhor compartilhamento do uso dos recursos naturais desta área metropolitana e, portanto, uma melhor qualidade de vida para essa região metropolitana. O debate é fundamental, a gente precisa tirar algumas incoerências ou incorreções na compreensão sobre o que é metropolitano e precisamos avançar. Só fazendo junto e fazendo integrado é que faremos um ordenamento do solo mais adequado à vida na metrópole. O desenvolvimento urbano é uma abordagem importante porque envolve todas as diretrizes, os nortes, os regulamentos, que as cidades nas áreas conurbadas têm um desafio muito importante, principalmente na questão do uso do solo e na questão da água, na questão da territorialidade. A busca do espaço ela é incessante, então tem que se buscar um equilíbrio entre a racionalidade do uso do espaço e a questão da mobilidade urbana, que é um item também fundamental e importante a ser debatido. Então, isso faz parte de um processo, faz parte de um planejamento, com uma atividade dinâmica, que tem que se pensar em buscar resultados, buscar ações, em termos de ter uma qualidade de vida para toda a sociedade da região metropolitana de Goiânia. Por meio de um plano integrado, é possível identificar a vocação de cada município dentro da região metropolitana, ordenar o território gerando um ambiente mais democrático e com menos desigualdades sociais. Então, por meio de um plano, por exemplo, é possível identificar quais são os gargalos de infraestrutura da região metropolitana, planejar uma infraestrutura mais coletiva e com atendimento da população de toda a região metropolitana. Então, hoje na vida, nós temos que programar isso aí, para a cidade não sofrer as consequências que estamos sofrendo aí com água, com desmatamento, com erosões e com essas coisas. Então, essa é a oportunidade de toda a região metropolitana se interagir, se integrar. Para a gente pensar o ser humano, para as pessoas pensarem a participação e o papel de cada pessoa nesse debate. Mas os investimentos na área pública ainda está precisando de melhorar, principalmente no setor de água e de esgoto. Uma vez que o que se percebe com políticas públicas descentralizadas, não se pode controlar de forma equilibrada benefícios sociais com necessidades de infraestrutura urbana, de qualidade de vida para a população, que a gente percebe até em termos de questões ambientais tem sido impactado de forma muito severa. Claro que existe conflito e é complicado mesmo, mas esses ajustes, porque tem vários atores políticos, atores do setor privado, público, terceiro setor, mas é um momento da gente se unir e dizer, vamos combinar esses esforços para que tenhamos uma região mais sustentável. Nossa dica de leitura de hoje é a análise do desenvolvimento urbano na RMG, publicado em 2017. Vale a pena conferir! Hoje vamos entrevistar o professor doutor Manuel Eduardo Ferreira. A especialização, o doutoramento dele é em Ciências Ambientais e é um prazer recebê-lo no Brasil Central, professor Manuel. E eu já pergunto, qual a metodologia que vocês usaram para fazer essa análise do solo na região metropolitana? Paulo,
prazer é meu em dar esse depoimento ao seu programa, né, esse trabalho. Dentro do projeto, né, no âmbito do projeto da RMG, né, da Região Metropolitana de Goiânia, nós optamos por fazer um mapeamento com imagens de satélites, os dados mais atuais possíveis, com uma escala de detalhe a melhor possível, dentro de uma metodologia já bem aplicada no laboratório de processamento de imagens e geoprocessamento, o LAPIG, de segmentação de imagem, uso de técnicas de processamento digital, classificação. Então, foi criada uma base de dados bastante precisa. Né, O diagnóstico apontou que situação do uso do solo na região metropolitana, professor Manuel? Bom, para a região metropolitana, em linhas gerais, nós temos a seguinte divisão. 50% da RMG pastagem, 17% agricultura, isso envolve pequenos e grandes produtores, né, mas as áreas mais marcantes, né, com, por exemplo, produção de soja, né, milho, enfim, esses produtos de safras, né, anuais. 8% de área urbana da RMG, né, corresponde a 8% de áreas urbanas já consolidadas, e do cerrado, aproximadamente 25%. Na opinião do senhor, quais os principais problemas encontrados? O principal problema, na verdade, é que com o mapeamento a gente detectou várias dessas classes de uso, muitas delas já sobrepondo áreas de grande vulnerabilidade ambiental. Dessas vulnerabilidades, a gente destacaria áreas de mananciais, que atendem diretamente à população residente na RMG, e áreas de recarga de lençol freático. Áreas que você precisa ter o mais próximo do original. Nós temos um impacto muito grande econômico sobre essas áreas e acaba comprometendo os recursos ambientais. O que fazer para, num futuro próximo, ter uma região melhor planejada? Eu acho que o plano de desenvolvimento, ele deu esse pontapé muito bem feito. A primeira coisa, ele integrou, ou ele pelo menos ele trouxe para o debate os municípios, né, os técnicos, os próprios prefeitos, né, e toda, né, a gestão para o debate desse assunto problemático, que é o uso do solo numa região como esta. E aí colocamos a água como sendo um mote, né, um cerne aí dessa discussão. E, então, primeiramente é você trazer, fazer esse diagnóstico, isso foi feito, e agora você reconhece as áreas mais frágeis e as áreas onde há uma possibilidade de expansão futura, sobretudo de áreas urbanas, por exemplo, que eu acho que é o que traz um problema também bastante sério. Professor Manuel, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto das Metrópoles, o Estatuto da Cidade, traz muito forte um conceito que é a função social da propriedade. E a gente percebe uma especulação imobiliária enorme em alguns bolsões, algumas franjas da cidade. O que o plano aponta? De fato, ele aponta um excesso, né, de loteamentos, ou seja, uma expansão urbana desnecessária em muitos casos, em vários municípios. Nós estamos observando, por exemplo... Vai ter água para tanto loteamento? Pois é, a água já... O grupo que trabalhou com a parte da hidrografia hidrológica realmente conclui que não há demanda, né? Aliás, não há oferta, né, de água suficiente para essa demanda já esperada, né? Ou seja, nós temos aí um horizonte limitado de alguns anos para atender essa demanda, né? Quer dizer, se você fosse colocar hoje na ponta do lápis a população esperada por esses loteamentos, essa expansão toda, ela já não atenderia. Ficaria muito próximo do limite. Então, é um momento de reflexão, de pensar nessa ocupação. Então, de fato, há uma especulação imobiliária indesejável, no sentido econômico. A gente entende que isso gira a economia, traz uma série de benefícios econômicos, mas no sentido ambiental e também econômico, traz impactos negativos. Como aproximar
essas duas variáveis, o econômico do ambiental? Pois é. Como conciliar, melhor dizendo? Eu acredito que um plano como esse, se ele for levado como uma orientação para os próximos anos, né, ele vai amenizar essas diferenças. A gente fala econômico, por exemplo, quando você cria um condomínio, né, um loteamento, e ele tem um efeito, né, ou um objetivo meramente especulativo, ele vai acarretar danos econômicos e ambientais para toda essa população, no sentido de você ter que dividir a sua receita com infraestrutura, por exemplo, né, com distribuição da infraestrutura viária, de água, captação, rede de esgoto, eletrificação e todos esses elementos. Escolas, segurança pública. Então isso tem um impacto econômico muito grande na região. Como pensar uma educação metropolitana para o uso e a ocupação do solo de uma mancha comum, professor Manuel? Eu acho que passa desse entendimento que a gente convive, né, num espaço com recursos limitados, com propostas de bem-estar urbano comuns, né? Ou seja, a região metropolitana tem que entender o benefício ou vamos dizer assim, a necessidade de você trabalhar esse conjunto dos municípios de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais racional. Então começa, acho que, um trabalho de interesse comum e de entendimento que nós vivemos no mesmo espaço. O senhor percebe que os 20 prefeitos, os 20 presidentes de câmaras estão acordando para essa importância? Estão acordando, por exemplo, no sentido, por exemplo, dos aterros sanitários, por exemplo, que é um problema detectado, né? Ou seja, a preocupação com o descarte do lixo, né? Ou da reciclagem, esse problema da água, de você definir áreas de captação que são importantes para toda a região metropolitana, áreas de desenvolvimento industrial, que vão ser também muito importantes. Ou seja, uma logística viária que atenda, que traga mais conforto e mais agilidade para os habitantes. Infraestrutura, melhorar a infraestrutura, potencializar a infraestrutura nesses municípios de forma que haja uma migração, né, essa população flutuante que percorre desses municípios para a Goiânia e vice-versa todos os dias. Isso pode ser amenizado. Então, eu tenho a impressão que esse plano ele trouxe essa visibilidade e uma proposta muito rica. É uma proposta de você ter agora, pelos próximos 10, 15 anos, um desenvolvimento diferenciado, que realmente tenhamos bem-estar de morar na RMG. Eu quero agradecer ao professor Manuel Ferreira e dizer que esse ponto que ele traz da reflexão sobre a integração de política pública talvez seja um dos mais importantes legados que o plano metropolitano pode deixar. Porque hoje nós temos uma fragmentação de políticas públicas e o plano está chamando a atenção para uma integração de políticas públicas metropolitanas. Isso é fundamental para que tenhamos uma região com um desenvolvimento sustentável, com qualidade de vida, com geração de emprego, um melhor desenvolvimento para a nossa região. Muito obrigado. Eu pessoalmente acho que quando há uma união de esforços de prefeitos no sentido de resolver problemas comuns a vários municípios, a gente só vai ver vantagens porque reduz custos, cria uma empatia maior e tudo mais. Agora, desvantagens não existem muitas, a não ser aquela de que cada uma dos prefeitos tem que abrir mão de um pouco da sua autoridade. Porém, quando há uma definição clara dos objetivos através de um contrato de programa, que é um contrato de concessão com grandes responsabilidades por parte do órgão que vai cuidar da região metropolitana e sujeito inclusive a sanções, multas e tudo mais, eu acho que a gente só vai ver mais vantagens do que desvantagens.